Estamos de volta, né? Olha só, começa a valer amanhã, a partir de amanhã em Cachoeirinha, o decreto de situação de emergência sanitária por causa da crise do lixo. Pensa só. Essa medida é da prefeita interina Jussara Caçapava. Esse decreto vai durar 60 dias e prevê que a própria prefeitura amplie o serviço de recolhimento usando 8 caminhões novos, além de motoristas, garis e equipe técnica de apoio. O lixo também passa a ser despejado em Gravataí e não mais em São Leopoldo. Essa reportagem é do João Gabriel Pezzini. Em Cachoeirinha, o lixo que se acumula nas ruas virou um problema de saúde pública. A coleta irregular, que já se arrasta há um mês, levou a prefeitura a decretar situação de emergência sanitária por 60 dias. No Jardim América, contêineres abarrotados de lixo são visíveis em todas as ruas. O cenário se repete em diversos outros bairros da cidade. A Maristela diz que desde a semana do Natal, o caminhão de lixo não passa onde ela mora. Isso daqui é um problema de saúde, proliferação de ratos, baratas, um mau cheiro insuportável, aí chove, aí as pessoas também, os moradores não têm essa consciência de segurar o lixo em casa, descartar de forma regular, não deixar assim no chão, isso aí não tem como. E nas festas de finais de ano todo mundo conviveu com esse lixo na frente de casa, com vizinhos, moscas. A Avenida Nossa Senhora da Boa Viagem foi uma das regiões mais afetadas pela enchente de maio de 2024. Os moradores alertam que a quantidade de sujeira nas ruas entope bueiros e bocas de lobo. Toda vez que chove, é uma aflição. Nós aqui que vivemos traumatizados por causa da enchente, que todo mundo aqui perdeu tudo. Eu perdi tudo que eu tinha dentro da minha casa. A gente vive esse trauma. Cada vez que chove, a gente já se preocupa. E o lixo não está sendo coletado de forma correta. Vai parar dentro do bueiro. O bueiro está sujo, está entupido de lixo. Então, é uma situação muito complicada nossa aqui. A prefeitura não faz a limpeza nos esgotos pluviais, né? Não fez o desentupimento. A gente está com resíduos ainda da enchente nos esgotos. E cada vez que acontece uma enxurrada de chuva, o que a gente vê? A água transborda dos bueiros que eles não dão conta. O problema da falta de coleta de lixo aqui em Cachoeirinha persiste desde o começo de dezembro do ano passado. Mas tem uma outra situação mais antiga que ainda não foi resolvida. Quase 2 anos depois, os entulhos da enchente de maio de 2024 ainda não foram recolhidos e estão assim, soltos pelas ruas. O município se comprometeu a fazer a limpeza das casas, dos resíduos das famílias, os móveis, os entulhos todos que ficaram da enchente. E se você for notar nas calçadas, ainda existem esses resíduos. A prefeitura se comprometeu a fazer a limpeza independente da data e do período. A gente vai fechar 2 anos da nossa maior tragédia e a gente ainda está com esse problema. A gente vê assim a falta de preocupação com os moradores que foram atingidos aqui. Então não é só o lixo na rua, recolhimento, fazer, né, toda essa questão de trazer mais carros para poder fazer a limpeza. E o ano passado, por que não foi feito? Por que não teve o cuidado com as pessoas que foram atingidas? A prefeitura reconhece que o sistema de coleta entrou em colapso. Com o decreto de emergência, a promessa é reforçar a operação para retomar a normalidade. A expectativa é reduzir o acúmulo de lixo nas ruas. Amanhã, sexta-feira, às 10 horas, tem a empresa que vai chegar com 8 caminhões, 40 funcionários e carros de apoio, né, para que possa o serviço com mais 10 caminhões. Então amanhã vai ser assim o início da limpeza mesmo, para ficar assim a cidade toda limpa. O decreto prevê uma nova estrutura para a coleta com 8 caminhões, além de motoristas, garis e equipe técnica de apoio. Os serviços devem funcionar em regime ininterrupto, 24 horas por dia, até que a situação seja normalizada. Outra mudança importante é no destino dos resíduos. O lixo deixa de ser descarregado no aterro em São Leopoldo e passa a ser encaminhado para Gravataí. A medida busca evitar as longas filas que faziam os caminhões levarem até 4 horas para descarregar. Dia e noite, até ser tudo normalizado, né? Para depois seguir o regime de ordem dos dias, né, da semana. Muito importante essas informações detalhadas que o João traz aí no final da reportagem sobre esse serviço que não vai parar de funcionar, ou seja, 24 horas. Essa é a promessa, pelo menos, que traz esse decreto da prefeitura lá de Cachoeirinha. Isso que eu vou pedir para a gente começar a ver essas imagens juntos aqui para poder entender como é que está a cidade. Eu moro em Porto Alegre, circulo pouco em Cachoeirinha, mas estou muito assustada com o que eu vi na reportagem. Não é de agora,
traz a informação aí da reportagem dos próprios moradores, tem pelo menos desde o início do mês de dezembro que está assim. Vocês têm noção do que é caminhar numa rua, sair de casa, poder abrir a sua janela de casa com essa condição que está? Com o cheiro do lixo, ainda mais em um dia tão quente como tem feito hoje, ontem, nos últimos dias, quando vem o sol, o calor, sobe aquele cheiro horroroso do lixo. Fora isso, né, proliferação de insetos aí, de animais, né, de sujeira, isso acaba atraindo doenças. É muito ruim, é horroroso. Já pensou tu convidar alguém para te visitar, alguém que mora em outra cidade, um familiar que vem, um idoso, uma criança? Como é que as crianças brincam aí na rua, perto de tanto lixo? Eu não deixo a minha filha brincar perto de lixo, não tem como. É horrível. Isso é autoestima da população, dos moradores que estão pagando pelo serviço que não está sendo feito. A nossa esperança é de que agora, com essa prefeita que está em transição, lembrando que o prefeito e o vice-prefeito já foram afastados lá de Cachoeirinha, também em função de situações que envolvem a coleta de lixo, licitação de empresas, é uma questão lá jurídica, policial, que já está sendo, já foi finalizada por este momento. Deve, inclusive, ter uma nova eleição para ter um prefeito novo lá em Cachoeirinha. Mas a gente acredita e põe fé de que esse decreto vai funcionar. Começa a valer a partir de amanhã, da sexta-feira. Então, eu tenho certeza que os moradores estão lá contando no relógio para amanhecer o dia e não ter mais que conviver com essa situação. Olha a quantidade de sacolas de lixo. Não conseguem mais ficar dentro somente depositados dentro do lixo ali, né? Não tem como, acaba caindo para fora. Aquela outra imagem também me chamou muito a atenção, que traz o João Gabriel, que ele gravou na frente, a gente chama de passagem, que é quando o repórter aparece, que tem uma montanha de madeira, de lixo, de restos de obra, enfim, do que é da enchente. Enchente de 2024, olha a situação, ainda tem resquícios da enchente lá em Cachoeirinha, isso só piora ainda mais a situação. Ei, que situação horrorosa, né? Atenção ao poder público, os moradores não merecem essa situação, não. Eu fico só imaginando o desespero. Vocês viram ali o que trouxe aquelas senhoras, trouxeram ali de informação de que elas passaram o Natal e o Ano Novo desse jeito. Já imaginou? Tem cadeira, olha lá, eu tô vendo ali móveis que foram despejados na rua. As pessoas acabam colocando na rua e aí ficou lá, nada foi recolhido. Outra informação também importante que está no decreto que o João trouxe para a gente, sobre a informação, além do trabalho não parar, ser 24 horas, sobre a mudança do local onde o lixo esse vai ser despejado. Essa é uma medida que a prefeitura acredita que isso vai acelerar os caminhões, porque imagina, o caminhão tinha que sair da cidade, ir até São Leopoldo, ou seja, uma cidade vizinha, para poder fazer a retirada do lixo que estava dentro desse caminhão, desse veículo. Agora não, agora vai ficar somente num local mais perto ali, então, ou seja, isso também tende a ajudar a reduzir o tempo de espera dos caminhões, ou seja, o caminhão já larga o resíduo, já volta para buscar o restante, né, a quantidade maior de lixo. É muito assustador, é horroroso isso, os moradores têm mais que brigar mesmo, que reclamar, que chamar a imprensa, chamar todo mundo que tiver que chamar, porque não é inadmissível uma situação dessas. Ficar com uma montanha de lixo na frente de casa não tem condição. Isso que a gente conseguiu ir numa região, né? Não sei como é que está a situação dos outros bairros lá de Cachoeirinha, uma cidade tão grande, né? Uma cidade aí tão pertinho de Porto Alegre. Não tem condição de continuar assim, de ficar assim. A gente vai ficar cobrando, inclusive a partir de amanhã, já que começa a valer esse decreto, o decreto que traz a informação ali da prefeita em transição, que deve durar 60 dias. Mas eu vi também, estava lendo sobre isso, que ela pretende fazer um gás. Ou seja, nos primeiros 15 dias, trabalhar muito, botar esses 8 caminhões aí para rodar muito. É prioridade lá da Prefeitura de Cachoeirinha para poder deixar as ruas limpas. Condição, como eu disse, de autoestima para esses moradores que são contribuintes, que estão pagando seus impostos e que precisam de uma rua limpa.
precisam de um bairro limpo para poder sobreviver, para a rotina do dia. Olha lá um flagrante ali, de uma mosca. Ah, que nojo, né? Ninguém merece isso. Ninguém merece essa situação. Toda a nossa solidariedade aos moradores lá de Cachoeirinha. Mas, ó, boto fé, tá? Botei fé de que vai dar certo. Esses servidores lá, esses profissionais que foram contratados e que vão fazer o reforço, então, para fazer esse mutirão, digamos assim, dessa limpeza. Tenho certeza que vai dar certo, mas a gente vai ficar de olho, viu? A gente vai continuar indo lá em Cachoeirinha, não vamos abandonar os nossos telespectadores aí, os nossos moradores de Cachoeirinha, e continuem contando pra gente aqui a situação. Se você tem uma situação parecida com essa na sua cidade, tem alguma reclamação, quer que a gente vá mostrar a situação aí da sua comunidade, manda um WhatsApp pra gente. Olha aqui, ó, lá tá o QR Code. Tá o nosso QR Code no cantinho ali, você pode só abrir o seu celular e ali apontar para a tela e aí pode mandar a sua reclamação, sua sugestão, que a Band vai até a sua comunidade, tá? Olha só. Ainda hoje aqui no Boa Tarde, lembra da Dona Maria que foi encontrada